Dona Arina, a senhora estava me contando que na sua mocidade a senhora teve interesse por um rapaz e para conquistar esse rapaz a senhora acabou indo num centro de macumba levado pela sua irmã. E o que aconteceu? Sim, então, eu tinha 19 anos na época, não conhecia nada dessas coisas, mas fui. E a mulher que recebia o guia, que era Sete Mares, falou que eu tinha que trabalhar. Não entendi direito, mas foi o que aconteceu. Todo sábado a gente ia lá. Então ia eu, uma outra moça, Alice, e a outra Giovana. Ela pegou nós três, levou na casa da mãe dela, que tinha um quarto embaixo livre para isso. E no escuro tudo a gente ficou, ela fez o que tinha que fazer com a gente sem saber o que ela estava fazendo. Tudo bem, nós entramos um dia, saímos de manhã no outro. Mas aí continuou. Só que eu via que tanto não dava certo com o moço que eu queria, mas eu queria que fosse uma coisa que Deus quisesse e fui vivendo assim. Aí, num determinado tempo, ela quis fazer esse trabalho na minha casa. Aí ela foi na minha casa, aí fez eu receber o guia que eu nem sentia se eu estava recebendo ou não. E fazia eu dar passe na minha mãe e na minha tia, que elas também não sentiram nada. Quando ela foi embora, minha mãe falou, você nunca mais vai nesse lugar. Falou, e minha tia também, você não vai. Eu nunca mais fui, mas eles nunca mais saíram da minha vida. Posso dizer que até uns dias atrás, porque tudo que eu fazia dava errado. Dava errado. Eu sei que aí eu fui trabalhar na Secretaria da Saúde e tinha um banco de frente, a secretaria de um lado, o banco do outro lado. E tinha um moço que trabalhava, acho que ele era vigia do banco. Quando ele me viu, o olho dele cresceu, coitado. Hoje eu acredito que cresceu porque já pôs ele para ver o diferente. Uma mulher bonita, tal coisa, para ele pensar. Aí ele tentou, eu não queria, não via coisa, mas depois acabei aceitando. Nós namoramos uns 2, 3 anos, 2 anos e meio, e inclusive em casa nós namoramos. Mas daí eu já estava com 26 para 27 anos, ele não acreditava que eu era virgem. Eu sou, não, imagina, uma moça com 26 para 27 é virgem. Eu quis provar para ele. Aí começamos o relacionamento, ele viu que eu era mesmo, mas a gente não ia tanto assim em hotel assim. Às vezes tinha um lugar lá do lado da minha casa, e eu engravidei dele, eu não sei se foi 3 ou 4 vezes, eu sei que todos os filhos dele eu tirei. Tirei de uma maneira sem saber. Eu pensava, como é que pode? Mas era uma força maior. Não vou ficar. Minhas irmãs vão ficar sabendo. Nada a ver, ninguém ia fazer nada para mim. Era só, parece que induzia eu tirar. Aí eu fui e tirei. O lugar foi tão fácil, lugar de ir, fazia, vinha embora, estava tudo bem. Isso daí foram... Então, desse namorado, eu não sei se foi 3 ou 4, que no total foram 8 crianças que eu tirei. 8 fetos. Separei dele. E depois de uns tempos, fui fazer o supletivo e eu estava fazendo o ginásio e minha colega, o colegial. Eu fui falar com ela, entrei assim na sala dela, tinha um moço sentado que olhou comigo. Sabe que é do mesmo jeito. Pessoas que acham que eles escolhiam que era mesmo aquilo que era para acontecer. Também com ele, mas daí, no outro, não, o outro me fez mulher, né? Esse daí não, eu já era, porque... Com ele a mesma coisa. E teve um até ele que me levou. Eu não fui no lugar, ele que me levou para fazer. Aí ficamos mais tempo, aí separamos, aí ele mesmo falou para mim, mulher para mim eu escolho para ser mãe dos meus filhos. Desse jeito. Mas tudo bem, separei dele. Mas aí, depois que passou, que eu separei dos dois, que estava eu mesmo... Eu fiquei boba, caindo o que eu tenho, como que eu ia fazer tudo isso que eu fiz? Porque só o último que minha família ficou sabendo, porque eu tomei remédio para abortar e minhas irmãs teve que me socorrer, que eu fui para o hospital do servidor público. Lá eles fizeram coleta, foi o único, mas
pior que as duas morreram, minha mãe, elas nem ficaram sabendo disso tudo. Enfim, aí ficou. Depois de muito tempo, eu conheci também esse outro moço que eu fui morar em São José do Rio Preto, que eu morei 23 anos, mas o caso dele foi diferente, ele até queria, só que não vingava. Aí eu fiz tratamento, tudo não vinha mais. Até então, a senhora não tinha esse entendimento que talvez tudo isso estava acontecendo por causa desses abortos que foram feitos. Com certeza, se eu tivesse esse entendimento, ou sabendo que isso eu estava fazendo por causa de coisas de lá, eu tinha parado, não tinha continuado. Todo esse tempo sem noção, tanto com um como o outro. Ia lá assim e pronto. Olha, é impressionante. Depois de um tempo, a senhora conheceu o Ministério Mudança de Vida, veio para cá e aqui a senhora começou a fazer os propósitos e no início a senhora já teve conquistas, já teve libertações, não foi? Sim, porque no primeiro que eu vim, foi 2016, eu fumava, eu bebia, porque ia em baile, colegas, tudo. Mas no segundo dia, porque eu vim, ainda fumei antes de entrar com aquele cheiro de cigarro, mas quando eu saí para ir na minha casa, já à noite eu já não peguei, no dia seguinte eu vim, já não peguei. Houve essas libertações, mas a vida da senhora ainda continuava amarrada, porque ainda tinha coisas ocultas das quais a senhora acreditava, a senhora já tinha confessado a Deus e achava que não havia necessidade de confessar para uma pessoa, não é? Não sabia. Eu senti que quando eu perguntar, Senhor, por que eu fiz isso, Deus me perdoou. Eu senti que Ele me perdoou. Ele me perdoou, achei que estava tudo certo. Porque também, quando Deus me perdoou, eu não estava nem na igreja. Então, achei que estava tudo certo. E tudo nesse decorrer, eu nem pensei se eles falaram sobre isso. Só agora que eu percebi que era o que estava escondido, tinha que falar, né? Foi aonde eu resolvi a falar tudo. Sim, no início do nosso propósito, né, a bispa trouxe uma palavra da qual ela falou muito sobre o aborto. Mas eu orei, quando eu fiz o aconselhamento com a pastora Mariana, antes de eu fazer aconselhamento, eu orei e pedi para Deus, para a bispa trazer, se era eu que fazia todas essas coisas ou era alguma outra coisa em função disso. Aí no domingo ela falou tudo, ela falou de pessoas que tiraram, fez aborto de 7 filhos, isso daí foi uma coisa satânica, porque isso daí já é coisa ruim mesmo. Aí eu falei, graças a Deus, eu não tinha entendimento fazendo tudo aquilo, porque se eu tivesse entendimento, jamais eu ficava com meu filho, ficava. Mas aí aconteceu isso desse jeito. Então eu falei, tem que falar, porque estavam falando, tem que falar, não pode deixar. Então eu estou falando tudo que está de ruim que eu fiz, estou falando, tem mais coisa. Eu tinha um assédio de homem em cima de mim, eu namorava não por dinheiro, era mesmo por prazer mesmo. Quem ia no baile, conhecia alguém, eu saía, mas só que não acontecia mais, né? Porque também já podia até acontecer de eu engravidar, mas como já desde aquela época que foi os 7 filhos, o meu útero, acho que já não, como é que eu posso dizer, já não gerava mais. Muita coisa mal feita, que eles faziam de qualquer jeito ali, era uma coisa de, como que fala, como se fosse açougue, eu acho, coisa terrível, só que eu não via, fazia, não sabia se dava alguma coisa para mim ou não. Então a senhora ouviu a palavra, as direções que a bispa deu, a senhora entendeu que o que ela estava falando era com a senhora. Sim. A senhora procurou uma da... igreja, sabendo mesmo que era comigo, porque eu tinha pedido e Deus me ouviu. Ele ouviu e fez ela falar. A senhora buscou aconselhamento, confessou. Sim. E está livre. Graças a Deus eu estou livre, mas eu preciso falar mais, porque com tudo isso, coisa de errada que eu fiz, como ele tinha me perdoado, eu já tinha feito, antes do aconselhamento, ele me deu essa graça de quase que o carro me pega,
porque o leite caiu no chão, abriu minha bolsa, caiu as coisas. Eu voltei para pegar, quase que o carro me pega. Mas aí, naquele nervoso, eu peguei só o que estava na frente e fui embora. Também no banco, eu fui no banco, tirei o meu dinheiro. Antes disso, eu pus a carteira com todo o cheque dentro da bolsa, assim, achando que pus e não pus. Mas tirei o meu dinheiro e fui embora. Quando eu cheguei no mercado, que eu fui procurar, cadê a bolsa? Falei, meu Deus do céu, perdi a bolsa. Falei, eu vim do banco direto para o mercado. Então, eu vou voltar no banco. Aí eu voltei, o guarda falou, não, entra lá dentro e pergunta para a moça. Aí eu fui, perguntei, ela tomou meu nome, o meu RG, foi lá dentro e pegou, conferiram e pegou, não, é sua, e me deu. Quando eu saí, eu perguntei para ele, foi alguém que entregou a minha bolsa para você? Ele falou, não. Quando você saiu uma pessoa, eu virei e vi a bolsa e levei lá embaixo. Quer dizer, se fosse a pessoa que entrou após mim, se tivesse visto, não tinha, eu não sei. Até podia ter devolvido se fosse uma pessoa de uma índole boa, mas poderia ser que não, né? Já fez eu derrubar, que era uma outra pessoa pegar, mas Deus fechou os olhos dessa pessoa e o guarda que achou, que a pessoa saiu e não viu a minha bolsa. Sim, a senhora me dizia também que após essa confissão, a senhora foi se lembrando de coisas ocultas, né, de situações que a senhora tinha vivido no passado, até mesmo quando a senhora trabalhava, que a senhora retirava um dinheiro que não era da senhora para poder sair para as baladas, não é? Sim, sim. Era uma escola de inglês. Então, eu trabalhava na secretaria, tinha que deixar o dinheiro junto com a fotografia do aluno, para o diretor assinar, para ele receber. Então, ficava tudo comigo, o controle. Aí, elas ligavam, vamos, e eu, sem nada, aí eu tirava dali e ia. Foi um roubo, eu devolvia, mas é um roubo no ato da situação que eu fiz, eu estava roubando dali, né? Que era isso que eu queria contar, não queria ficar com esse coisa. E também, como eu te falei, depois de tudo isso, eu não gostava de namorar, era uma coisa assim impressionante. E sempre eu saía com as pessoas, por prazer mesmo, nem namorava, por prazer, acabou ali. E também eu me masturbava quando não tinha pessoas comigo, eu até fazia isso. Porque eu não sei, mas dava vontade, eu fazia, não tinha noção que era pecado tudo isso. Dona Arina, com tudo que a senhora me contou, tudo que tem acontecido, com as confissões que a senhora tem feito, hoje a senhora está liberta? Graças a Deus, eu estou liberta, porque antes eu via até vulto dentro da minha casa. E da primeira vez que eu já fiz o aconselhamento, já começou a sumir, já não apareceu, eu estava na cozinha. Isso quando eu estava na cozinha sozinha fazendo janta, o almoço eu sentia. Aí eu já chamava a presença de Deus, sumia, mas continuava sempre vindo. Depois que eu falei, que eu me abri, e agora não aparece mais. Dona Arina, a senhora pode dizer que a partir de hoje a senhora é uma mulher livre de todo o pecado, livre de tudo que tinha poder sobre a vida da senhora. E hoje a senhora pode ajudar outras pessoas com esse testemunho? Ai, tomara a Deus que sim, né? Essa pessoa não faz o que eu fiz naquela época. Com 19 anos, hoje eu tenho 73. Eu espero que não. Eu espero que realmente... Porque a coisa que eu gosto é quando eu vou evangelizar, evangelizo com a igreja, né? Com o bispo Fernando. Mas eu faço meu evangelismo particular, que eu gosto de fazer, parar a pessoa e conversar. E trazer elas para cá, né? Porque ainda eu falei, tem coisa que eu não recebi todo esse tempo que eu mais quero, todo esse tempo de propósito. Eu não saí da igreja por isso, porque o ensinamento é certo. A bispa é uma pessoa que só falta abrir a cabeça da gente por como ter uma comunhão com Deus. Mas como eu via que eu estava errada, então eu não podia ganhar. Então eu fui lutando até que chegou essa hora que eu entendi que as coisas que eu tinha feito de errado lá atrás eu tinha que pôr para fora. Porque o primeiro testemunho que eu dei daquilo que aconteceu. Que eu larguei do cigarro, essas coisas. Mas tinha coisa dentro de mim errada, e coisa até pior.
que agora eu fiquei sabendo e desde eu estou assim leve, graças a Deus. Eu agradeço o Ministério Mudança de Vida, eu agradeço a nossa líder, a Bispa Cléo, os bispos, os pastores, o corpo de obreiro, que são pessoas maravilhosas, porque eu tive em outra igreja, mas eu não conhecia o bastidor da igreja. Aqui não, eu sei que é oração, que é chamar Deus todo instante, então é muito bom. Por isso que eu não saí. Eu não recebi vários propósitos, porque eu sabia que a errada era eu. Que Deus abençoe a vida da senhora, dona Arina. Amém, amém. Graças a Deus, a sua também.